Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Aqui é o missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, bispo por consagração e vontade de Deus. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui, por esta rede de internet. Deus seja louvado. Alguns meses atrás eu estava indo para o programa de rádio. Nós temos o programa Bom Dia Espírito Santo, que fica aqui do outro lado da cidade de Salvador, na Barra. E o Espírito Santo falou comigo fortemente, de uma maneira que eu pude ouvir a voz do Espírito, sobre o perdão. Hoje a gente vê tanta gente que bate no peito ou tem pensamentos de não perdoar. A primeira aula que Jesus deu para os seus apóstolos foi sobre o perdão, quando ele fala na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Os apóstolos, aliás, os discípulos de João, chegaram para João Batista e disseram: nos ensina a orar. Os discípulos de João Batista sabiam orar, e os discípulos de Jesus não sabiam orar. Aí eles pediram a Jesus, os discípulos de Jesus: nos ensina a orar. E a primeira aula que Jesus deu para eles foi sobre o Pai Nosso. Inclui aí este versículo, esta frase: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se não houver perdão, não tem liberação de bênçãos, porque o ódio, o rancor trava. O perdão liberta, libera, abre janelas, abre portas, abre comportas. Jesus, na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Uma das 7 palavras da cruz foi esta frase: perdoa-lhes. Jesus estava sendo torturado e ele lança a palavra da misericórdia, do perdão para aqueles que estavam lhe matando. O primeiro mártir da igreja, Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele também pediu para Deus não imputar o pecado daquelas pessoas más. Ele pediu para o Senhor perdoar. E a hora que ele orou assim, ele viu Jesus de pé ao lado do Pai, em seu trono. O perdão é de Deus. Hoje a gente vê muito irmão contra irmão, pastor contra pastor. Cumpre-se também o princípio das dores. Jesus profetizou isso, que nos últimos dias os homens seriam maus. Paulo escreveu a Timóteo também: seriam amantes de si mesmo, avarentos, maus, cruéis. Se não tiver perdão, não tem crescimento. Se não tiver perdão, não tem vitórias. Vocês sabem que Jesus falou: quando você vier ao altar entregar o dízimo, oferta, se você estiver brigado com alguém, Deus não recebe aquela oferta, nem aquele dízimo. O tesoureiro da igreja recebe por causa das necessidades, mas Deus não recebe. Ele mandou voltar, acertar e depois ofertar. Olha como é sério. E hoje a gente vê pastor matando pastor. Há pouco tempo aqui na Bahia, um pastor mandou matar 2 pastoras. É cada coisa repilante, por causa da ganância, por causa da avareza. Aí entra o ódio, o rancor, a vingança, o coração sujo, maculado, manchado por causa do ódio. Altares manchado por causa do ódio. Que Deus
tenha misericórdia. Misericórdia, misericórdia é a nossa oração. Você já imaginou se os irmãos de José não tivessem perdoado José? E se José, aliás, não tivesse perdoado seus irmãos? Se não houvesse aqueles abraços, se não houvesse aquele jantar, se José não tivesse perdoado, não existiria Israel. Israel existe porque José tinha um coração capaz de perdoar, e ele perdoa seus irmãos. E quantos bate no peito, eu não perdoo. O perdão cega, a falta do perdão, aliás, cega. O ódio leva para o inferno. Olha, que o nosso coração seja capaz de amar, de perdoar, que o nosso coração seja capaz de dizer, eu te perdoo. Jesus mandou perdoar 490 vezes por dia. Olha a doutrina de Jesus, não é doutrina de homem não, não é estatuto de homem, não é regras de homem não, foi Jesus quem falou, para nós perdoarmos 70 vezes 7, 490 vezes. E a Bíblia fala, para nós não levar, irai e não pecai. O irar faz parte do ser humano, por causa dos seus hormônios. O irar faz parte do ser humano, mas o que eu não posso é levar a ira, o ódio para a cama, para o dia seguinte, para o mês seguinte. Temos que acertar com o irmão enquanto estamos a caminho, porque senão ele pode morrer ali e nos entregar ao oficial, e o oficial nos colocar na prisão eterna. Perdoa, meu irmão, este pastor que te levou as ovelhas, perdoa esta pessoa que te caluniou. Jesus passou por tudo isso, pior, e ele perdoou. Estevão perdoou. José foi vendido pelos irmãos. José foi caluniado pelos próprios irmãos. Inveja por causa da sua roupa de 7 cores, porque o pai o havia feito para ele. Mas ele perdoou seus irmãos. Israel nasceu. Que coisa linda! O perdão é de Deus. Seu dízimo, sua oferta, sem o perdão, Deus não recebe. Se você brigar com a esposa em casa e for para a igreja, Deus não recebe a sua oferta. Volta lá, acerta com ela, com os filhos, com a vizinha, com a sogra, aí volta e ofereça a sua oferta. O tesoureiro aceita, por causa da necessidade, mas Jesus não. É princípio de Deus. A aula que ele deu em Mateus capítulo 6 foi profunda, a base do crescimento da igreja de Deus na terra. A igreja que vai morar no céu, a igreja que ama, a igreja que perdoa, a igreja de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, o espírito de Elias estava sobre João Batista. O espírito incorporado, não. A mesma unção, a mesma graça, as mesmas qualidades, a mesma virtude, o mesmo espírito, o mesmo pensamento. Que o Espírito de Deus, o Espírito Santo que estava em Jesus, esteja em nós para continuarmos a obra. A Bíblia diz também que o espírito de Elias estava sobre Eliseu, não o espírito do homem incorporado, mas as qualidades.
Por isso que Jesus uma vez falou assim, na oração lá do capítulo 17 de João: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Um só Espírito, o mesmo Espírito. Um só pensamento, o mesmo pensamento. Uma só fé, a mesma fé. Uma só visão. Então, que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus, que estava em Jesus, que estava também nos profetas, esteja sobre nós, para continuarmos esta obra e perdoando até 70 vezes 7. Às vezes você diz assim, mas é grande o prejuízo que me causou? O seu reino não é daqui, nem o meu. Prejuízo é aqui da terra. A nossa coroa está com Deus, a nossa veste branca está no céu, a nossa cidade está no céu. As coisas daqui ficarão aqui, as coisas de lá receberemos lá. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu ouvinte. Leiam, medite Mateus, capítulo de número 6, tá bem? Deus te ajude a ter um coração capaz de abraçar, de perdoar e de ser um verdadeiro aluno de Jesus, um verdadeiro discípulo no século 21. Shalom Adonai.